E agora, sejam muito bem-vindas, meninas, tanto a Fer quanto a Prof, que veio aqui justamente para falar sobre um tema tão especial. E Fer, que bacana, obrigada mais uma vez, muito obrigada pelo tema ser escolhido a dedo. A gente sabe que estamos próximos ao Dia das Mães para quem está assistindo antes, né? Porque esse conteúdo fica disponível sempre a todo momento. Que bom, sempre uma honra estar aqui, né, Laura? Obrigada pela confiança, pelo convite, o carinho do pessoal que assiste. E eu tô aqui radiante. Acho que essa é a palavra hoje, né? Prof. Maria Justina, por muito tempo conheci, né, por saber a pessoa que ela representa dentro das constelações, no Rio Grande do Sul, no Brasil, né, e tê-la aqui conosco. Hoje a gente tá prosa, né, Laura? A gente tá à toa hoje, né? Mas, pois é, e a Fer fez tanto comercial e a gente vai conhecer um pouquinho mais da Prof. Maria Justina, então seja muito bem-vinda, Prof. Explica pra nós um pouquinho ali, conta pra nós um pouco da tua história, da tua caminhada, e hoje, né, está aqui próximo a nós, está em Veranópolis, no Prana, também. Então, muito bom, uma alegria poder estar aqui hoje e através do convite da Fernanda para estar com o grupo do Prana. E ela, então, me trouxe até você nesse programa algo a mais. Que eu possa, o meu desejo é que eu possa contribuir com algo a mais no vosso programa. Maravilha. Através da minha experiência, através da minha caminhada, principalmente através daquilo que aconteceu na minha vida. Através de várias abordagens e sendo uma delas as constelações. Certo. Então, com certeza, hoje é uma tarde especial. Mas que bacana. E eu gostaria que a senhora contasse para nós um pouquinho da história, como entrou nas constelações, como Sim. é que como chegou, né, nelas e como vê isso para sua vida hoje. Muito bem. Eu já sou uma pessoa com uma boa caminhada de vida e lá em torno da minha juventude eu já era uma pessoa muito questionadora, com muitas necessidades de saber um pouco além daquilo que era o comum. E eu sei que eu fui uma filha que dei muito trabalho para os meus pais, exatamente por essa necessidade que eu tinha. Então, desde muito cedo, eu sempre busquei conhecer um pouco além daquilo que é o comum do dia a dia. E assim foi passando na minha vida, então eu fui estudando diferentes formas, e me interessava já, nos idos de 1960, eu já começava a me interessar por assuntos de psicologia. Coisas que não era comum para um adolescente. Sim. E assim eu fui andando, mas eu não pude fazer psicologia, não foi esse meu caminho, foi a pedagogia. E dentro da pedagogia também, a parte da psicologia sempre me interessou muito. Mas eu sempre com os meus questionamentos. Então eu conheci muitas linhas de ajuda, das mais diferentes formas, desde a espiritualidade dita pura, até outras linhas. E até que chegou um momento da minha vida que eu não conseguia me sentir como se eu estivesse aqui. A minha sensação é sempre que eu tinha que estar em algum lugar, em outro lugar. Então essa era a minha busca. E nesse momento eu conheci uma outra abordagem, que foi o Renascimento, onde eu comecei a tomar contato com a minha existência aqui na Terra. E isso me ajudou muito por um bom tempo. Mas passado um tempo, novamente, os fundamentos dessa abordagem não eram suficientes para mim. E aí eu entrei num momento de depressão. Aquilo não correspondia, eu precisava buscar algo mais. E então, nesse tempo que eu trabalhava com a abordagem do Renascimento, nós tínhamos os professores que vinham da Alemanha, que vinham de vários lugares do mundo para nos dar aula. E numa dessas vindas veio a Heike Strombach, da Alemanha, que era assistente do Leonardo Ohr, que era o criador do Renascimento. Ele não pôde vir e veio ela. E ela citou para nós, num grupo em Canela, um grupo de intensivo, que ela tinha conhecido na Alemanha uma nova abordagem terapêutica. E que para ela achou muito interessante.
E eu era sócia de mais 3 colegas de um centro, assim como o Prana, e eu olhei para uma das colegas que também estava nesse curso, sem falar nada, e ela me deu um OK sem falar nada, e eu disse para a professora para a Raika, você não quer nos mostrar o que é essa abordagem diferente da Alemanha? Isso foi em 1997. E ela disse, por que não? Só que eu só me preparei um tanto, porque eu só fiz um fim de semana. Nós dissemos, mostre para nós o que é. E naquele tempo era em Caxias do Sul, o nosso centro, e ela disse, se vocês organizarem um grupo de pessoas, eu vou estar lá com você fazendo. E nós, então, em poucos dias, juntamos mais de 30 pessoas. E ela mostrou para nós o que era esse trabalho das constelações. E aquilo me tocou profundamente. E era como se dentro de mim eu tinha uma necessidade de saber mais. E logo mais eu soube então da existência divina de Bert Hellinger ao Brasil. Que Bert Hellinger é o criador da abordagem das constelações, nesse formato que nós usamos. E aí eu tive a oportunidade então de estar com Bert Hellinger, vendo e aprimorando, e eu tinha a sensação, quando eu olhava para Bert Hellinger, nesse encontro com ele, que foi em São Paulo, foi a segunda vinda dele ao Brasil, porque na primeira eu não soube, foi, se não me engano, 99 ou 2000, foi ali, eu olhava para o Bert Hellinger trabalhando e eu dizia, era isso que eu queria, era isso que eu estava buscando. E a partir desse momento é o que tem conduzido a minha vida. Porque através do que ele foi trazendo, dos cursos, das leituras, dos aprendizados e da prática, é como se eu encontrei o meu lugar aqui na Terra. Como se tudo aquilo que eu buscava, eu encontrei a resposta. E eu passei a ser uma pessoa muito mais tranquila e também muito mais saudável fisicamente. Porque eu sempre já apresentava algum quadro de saúde, até então. E a partir dali, a minha vida ela começou a ser mais sentido, ter mais saudável, ter mais entendimento das situações, aprender a lidar mais com aquilo que se apresentava, que se mostrava na minha vida, como até hoje eu faço. Então isso passou a ser a minha filosofia de vida, a minha forma de viver. Tudo que me acontece, ele tem uma informação para mim. Aí depende de mim como eu vou buscar, então, decodificar a informação que está presente para que eu possa fazer algo que me leve para o mais na minha vida. Porque o fora, ele só é uma manifestação daquilo que eu estou precisando dentro. Então eu passei a tomar responsabilidade por tudo aquilo que me acontece. E sim, existe quem me provoca algo de fora, mas ele está querendo trazer para mim uma informação que eu não estou vendo. Então isso é uma filosofia de vida, baseada em estudos, em conceitos, em premissas, que servem para orientar essa abordagem. E nesse meio tempo eu passei estudando, fazendo cursos, me aprimorando, buscando, até hoje. Agora eu estou num período um pouquinho mais calmo, porque também tem que ter um pouco de férias às vezes. É como se agora é uma aplicação na prática, no dia a dia, e também atuo muito menos como trabalho. Então é mesmo um período que eu estou dedicando mais para a minha própria maturidade maior, dentro da maturidade da idade que eu estou. E quando a Fernanda me provocou a primeira vez para vir trabalhar com os grupos dela, eu ainda disse para ela, vamos ver, porque eu estou num período de pouco trabalho. Mas foi uma alegria vir, e quando eu posso, sim, se eu puder servir em algo, eu estou para contribuir. Mas agora, nesse momento, é muito mais, então, um momento de vida mais tranquilo, mais para minha própria necessidade, por um tempo. Até mesmo
porque é gostoso estar, né? Se reflete o que a gente tem em nós, quer dizer que a vida ela está numa paz. Então fica mais tranquilo, né? Sim. Na verdade. Esse lado também, né? Fer, eu só queria aproveitar, porque falamos já quantas vezes de constelação aqui? Algumas vezes, né? Diversas. E a gente pode estar chegando a pessoas que nunca fizeram uma constelação, nunca tiveram essa experiência. Quando a prof fala poder ter o entendimento, levar isso como uma filosofia de vida, tudo que me acontece eu peço, porque através de estudos, claro, ela tem toda uma base, uma formação. Mas vamos entender, talvez ilustrar, Fer, de uma maneira prática, fácil, para quem esteja em casa possa entender, porque me cativa ouvir a prof falar. Então eu digo, eu quero igual, eu quero também, né? Para poder ter uma noção de tudo que ela nos expôs, de uma maneira muito prática. Foi ótimo tu ter falado isso, porque quando eu ouço a prof Maria Justina falar, eu lembro de Milton Erickson. Fiz um curso de hipnose ericksoniana, onde a gente começa a perceber o que nos hipnotiza, né? Porque nós estamos sendo hipnotizados e nos hipnotizando várias vezes. Sim. E tem pessoas que nos hipnotizam, né? E quando me senti hipnotizada aqui, ouvindo a prof, e quando a gente tem um transe, né? O que vai fazer dentro dessa hipnose, por onde eu vou trafegar, né? E aí, vindo de palavras tão lindas, de uma experiência, né? Dá bem essa sensação. Eu também quero viver isso. Eu também quero viver isso. A prof tem esse dom. E quando... Olha só que importante. Isso é uma pergunta já que o pessoal de casa pode se fazer nesse instante, né? Porque nós todos temos isso. Como nós somos seres gregários, né? Nós precisamos do outro. Gosto de trazer um pensamento de, se eu tiver um diploma da melhor universidade do mundo em uma ilha deserta, ele não vai ter sentido, né? Os nossos rótulos, as nossas grandes façanhas terrenas, né? Elas estão a serviço da espécie, a serviço do outro. Então, quando nós conseguimos nos perceber, porque todos temos, qual é a minha filosofia de vida? Nós temos. Só que muitas vezes a gente não se dá conta que talvez essa filosofia é dormir, reclamar, comer, trabalhar e pagar conta. Essa é uma filosofia de vida. E como eu sempre peço para o pessoal, saliento e vou salientar mais uma vez, ouçam com bons ouvidos, olhem com bons olhos, né? E leve o que for possível para aproveitar. Quando nós não nos questionamos, nós vivemos filosofias de vida como se fosse numa marcha, numa manada, né? Durmo, acordo, aí eu vou dar uma olhadinha no tempo, vou reclamar, aí eu vou ter que arrumar a cama, e aí eu já tô fazendo uma carinha, né? Que eu já tô me preparando pro dia. A neurociência fala para nós o quê? Que a nossa primeira hora do dia, ela determina a qualidade do restante do dia. Né? E se eu não passo a me dar conta de como eu vivo isso, como o meu organismo, por exemplo, o organismo humano, como ele funciona com a primeira ingestão no corpo? É o primeiro alimento do dia, ele vai determinar como o meu corpo durante o dia vai absorver os alimentos. Então, nós todos temos uma filosofia de vida. O que nos cabe, e eu acho que cabe bem agora a hora da gente falar sobre o nome, né? Que nós olhamos com amor para o programa de hoje, do amor que cura e do amor que adoece, nós podemos ter uma filosofia de vida doentia, né? E de que forma esse doentio? Eu acho que quando eu ouço a palavra doentio, parece que ela vem com um choquezinho junto, né? Ela faz um choquezinho assim no meu corpo quando eu ouço. Porque nós nem nos damos conta muitas vezes. Poxa, faz 1 hora que eu não tomo água, né? Passam 3 dias que eu não falei eu te amo pra ninguém. Nossa, ninguém sentiu minha falta. Eu não acordei e elogiei o dia. Não falei pra tal pessoa quanto ela é importante. Quantos dias eu não me alimento bem. Então, quando se fala de filosofia, claro que isso é uma palavra ampla e desafiadora para descrever, né? Mas como ela cabe nesse contexto de hoje, acho que nós podemos, nesses primeiros minutos aqui do programa, analisar isso. Qual é a minha filosofia de vida? Como eu decido acordar?
Porque aí, quando eu pensar na primeira hora do meu dia, e no primeiro alimento do meu dia, né? E como eu vou nutrir o meu corpo, né? E lembrem que nós não nos nutrimos somente de pão, mas também da palavra, né? Então, nossas palavras nos nutrem. Se a nossa primeira hora do dia, ela vai ter uma interferência direta com os nossos últimos pensamentos e emoções da noite, olha como nós precisamos estar atentos à nossa filosofia de vida. Porque senão a minha última hora da noite vai ser olhando para uma tela, e não que isso seja ruim, né? Tudo faz parte, tudo tem uma logística, mas nós sabemos hoje que as telas, né? E esse programa está passando na tela, ou na TV, ou num tablet, ou num telefone. Então, que bom que tem as telas para que a gente possa fazer isso. Mas se uma hora antes do meu sono, eu estimular com luz nos olhos, né? E que transe eu vou fazer? Porque muitas vezes nós vamos olhar a rede social e dizer, né? A gente vai criticar a vida alheia, né? Ou vai olhar para algo que eu ainda não tenho, algo que me causa dor. Se eu já vou fazer esse processo antes de entrar no meu sono, né? O que eu estou estimulando ao meu corpo a ser produzido para eu entrar nesse stand-by, se ele for possível, porque algumas pessoas não vão conseguir dormir, ou vão ter uma noite tão agitada que ao acordar de manhã, vai parecer que não dormiu. Então, se a meus últimos pensamentos da noite tem uma interferência no meu sono tem uma interferência no meu dia, na minha primeira hora, qual é a minha filosofia de vida? Então, acho que já vale a gente parar para perguntar que filosofia a gente tem. Porque às vezes ela é uma filosofia adequada e talvez eu não precise mudar. Talvez eu precise só adaptar, encontrar outras formas, né? Então, nós todos vivemos com uma filosofia. Muitas vezes a gente só não tem consciência que usa essa filosofia no dia a dia, de uma forma inconsciente, né? Acho que poderia dizer assim, né, prof? Uma forma mecânica, às vezes. Como é o costumeiro, como é o geral, e nós não nos damos conta que talvez para nós, precisa ser um pouco diferente daquilo. Porque o que é uma filosofia de vida? É a forma que eu escolho para mim, a partir do momento que eu tenho consciência do que eu quero para mim, ou do que se adapta melhor para mim, ou que me traz mais benefícios. Né? O que me deixa uma vida mais gostosa, não que não se tenha os desafios, porque isso é natural da vida, mas de uma forma que eu consiga enfrentar mais naturalmente aquilo que se mostra. Isso é uma filosofia de vida, é uma forma que eu escolho como viver. E isso vai exigir abrir mão de coisas costumeiras, deixar talvez algo que é da minha rotina e fazer um pouco diferente. Ou diferente daquilo que eu aprendi na minha casa, ou que é feito lá na casa do vizinho e que para mim eu preciso então fazer dessa outra forma. Que no meu caso foram as constelações que me mostraram diferentes fundamentos e formas de lidar com aquilo que acontecia, que não me deixava tranquila, não me deixava em paz. Então é encontrar isto. E hoje tem tanta informação que ela é benéfica, que ela nos traz saúde, e também tem muitas informações que nos adoecem. Então aí vem um critério de saber discernir. Como é agora, eu vou dormir, o que eu quero do meu sono? Isso. Como eu quero acordar amanhã? Como eu quero acordar amanhã? Como eu estou me preparando para? Né? Então eu tenho que fazer essa escolha. E para isso eu vou ter que abrir mão de outros hábitos antigos, de formas diferentes. Isto é uma filosofia de vida. E ela tem as suas orientações para que se possa chegar em algo diferente. Isso aí. Então, a filosofia da constelação, se nós começássemos a falar aqui, talvez não daria tempo nessa vida, né, prof? Então, vamos tentar trazer de formas mais práticas, né? Primeira, eu acho que talvez, depois a prof vai dizendo a forma dela ver aí, nós vamos completando, Laura, e tu sabe o quanto a tua curiosidade é que conduz esse programa, né? Mas quando a gente consegue entender isso que a prof falou, para mim isso é primordial. Qual é o meu lugar? Né? Acho que a base da filosofia da constelação é isso. E isso é algo que nós podemos nos perguntar se encontrar nosso lugar no mundo, né? Sermos filhos dos nossos pais, pequenos mediante a grandeza da nossa história.
Mas é uma pergunta que nós podemos fazer o tempo todo. Nessa situação aqui, nós estamos aqui, nós três, na frente das câmeras e toda a estrutura que precisa atrás das câmeras, né? Qual é o meu lugar nesse programa? O que me cabe aqui fazer? Então, a Prof. Maria Justina, que hoje hoje o lugar dela é nossa estrela aqui no programa, que é a nossa convidada, ela vai falar dos apoiadores. Né? A Prof. Maria Justina vai pedir, olha, tem que melhorar a luz aqui. E muitas vezes, né, tô trazendo essa analogia, esse exemplo, para ver o quanto muitas vezes nós saímos do nosso lugar na vida do outro. Na nossa profissão, na nossa empresa. O que é meu aqui? Né? O que me cabe nesse lugar? Então, para mim, esse é um dos grandes pilares, né, da filosofia da constelação familiar, trazer essa pergunta, né? Qual é o meu lugar aqui? O que me cabe mediante a isso? Dentro da grandeza toda que é essa filosofia. Não sei, Prof, para ti, qual seria um dos... Sim, me parece que é isso mesmo que você traz. Nós sabermos e discernirmos o que cabe ao nosso lugar, naquele momento que estamos exercendo. Como mãe, o que me cabe. Como filho, o que me cabe. Como empresário, o que me cabe. Como funcionário, o que me cabe. Se eu sei o que me cabe e eu correspondo a isso, eu estou trabalhando num amor que cura. Naquele amor que faz com que tudo flua. Porque o amor, quando eu ouvi pela primeira vez esta frase, que existe, porque nós temos a seguinte informação, que o amor resolve tudo. Agora, um programa que diz o amor que adoece, o amor que cura. Que coisa é essa? Amor que adoece, se o amor é a solução para tudo? Sim, realmente, é sempre o amor. E o que significa isso dentro do que nós estávamos falando? Eu preciso saber o que cabe em cada papel, em cada lugar, para trabalhar com um amor que contribui. Que então ele vai curar, porque ele vai contribuir para o mais. E nós, muitas vezes, estamos misturados com papéis que não são nossos. Porque dentro de nós, ou nós como filhos, como crianças, nós somos puro amor. A criança não sabe distinguir o que é dela e o que é do outro. Porque a criança é o único lugar, é o nosso espaço criança, que ele é um amor incondicional. Nossos filhos, quando pequeninos, ou nós como filhos, quando pequenos, o nosso amor, ele é ilimitado, ele é incondicional. Ele não sabe o que é de si e o que é do outro. E ele quer fazer tudo, porque ele quer ajudar. Todo ser humano quer ajudar. E então, nesse fazer tudo, aquilo que não é meu, o que vem como consequência? Vem um amor que ele vai me machucar, ele vai me sobrecarregar. Então, este amor que ele me traz o que não é meu, ele me adoece, ele me atrapalha. Então, existem duas formas do amor. Este amor que contribui, que ajuda, que faz crescer, que leva para a evolução, por mais. E existe um amor que ele não ajuda, porque ele me sobrecarrega, porque ele me atrapalha, porque eu estou comprometida, envolvida com outros que não me cabem. Porque a criança, ela não tem limites no amor dela. Então, como ela não tem limites no amor dela, e ela também vem de uma cultura que não sabe distinguir essas formas de amor, o que ela aprende? Ela aprende a fazer daquela maneira. E isso acaba fazendo com que a nossa vida fique atrapalhada. Porque nós acabamos, em vez de cuidar só da nossa cadeira, nós queremos cuidar da cadeira da mãe, do pai, do patrão, do vizinho, porque o nosso amor, ele é abundante. Só que amor demais mata. Tá certo. E finalizando aqui a nossa fala, que foi a Prof. Maria Justina havia comentado, tudo que nós assumimos a mais e por amor,
isso acaba sendo adoecendo. Então, Fer, como a gente pode ver isso? Porque, é como tu disseste, quando a gente ouve o adoecer, parece que dá um choquinho que não faz eu bem. sinto um choquinho assim no Isso, corpo, nem que sei não- se todas as pessoas reagem assim, mas eu sinto, né, um doente, amor doentio, Sim. isso que adoece, né? Mas é uma fidelidade muito grande, né? É um amor sem medidas. Mas é uma forma de que a gente consiga perceber isso, é muitas vezes quando a gente não consegue se sentir amado por alguém, né? Não sinto que meu pai me ama, né? Não sinto que eu amo meu filho, né? Eu não consigo sentir amor por um irmão, né? Irmão de pai e mãe, né? Então, esse amor fora de ordem, né? A Prof também trouxe quando a gente toma esse algo que não é nosso, que nos pesa, né? Acho que uma palavra também que cabe aqui, algo fica pesado, né? E sim, nós vamos manifestar dores físicas. Isso não são só dores emocionais, dores psíquicas, né? Mas são dores físicas. Algo tá muito pesado para mim. Uma vida fora de fluxo também eu gosto de trazer. Eu tento. Muitas pessoas trazem a informação, né, Prof. Maria Justina? Parece que não vai para frente. Que não vai. Que não sai do lugar. Eu acho, né? Fer, que também a gente se vê, às vezes, num redemoinho que a gente não sabe pra onde sair. Tu vê Isso, aquela sem coisa e aí saída. tu diz, pra que lado eu vou? Eu não vejo realmente. Então são informações, né? Como eu falei, eu gosto, a Prof falou da nossa filosofia de vida, né? Quando a gente encontra esse lugar. Eu gosto muito de prestar atenção como eu, Fernanda, descrevo as coisas. Né? Então, se eu tô vivendo uma situação desafiadora, eu vou dizer, tá, o que eu tô dizendo sobre essa situação? Existe algo entre nós. O que há entre nós, então? O que é esse algo? Né? Que informação tem nessa palavra? E essa forma de a gente descrever aquilo que na nossa vida tá pesado, que tá difícil, que tá fora de fluxo, que não vai, né? Né? Não vai. Que na Serra, Prof, não sei como é que é lá em Nova Petrópolis, né? Mas aqui nós temos umas gírias da localidade, né? Que não parece que não vai pra frente, gente, né? Mas não vem fora nada. É isso aí. Né? Então ali tem algo muitas vezes que pode estar trazendo ou mostrando pra gente que o amor adoeceu. Como, por exemplo, muitas vezes nós nos pegamos em flagrante repetindo um padrão, né? A minha mamãe tinha essa atitude com o meu papai ou com o marido dela, né? Trago isso porque é um exemplo meu, né? Às vezes eu tô tratando o Dani, eu tendo uma postura com o Dani e isso eu achava muito ruim quando a minha mãe fazia. Hoje vejo na mãe e digo, tô fazendo igual, né? Ali é um amor doente, ali é um amor fora de ordem, porque a minha criança, né? O amor da minha criança vai querer salvar o relacionamento da minha mamãe. Deixa que eu levo isso pra mim, deixa que eu sofro agora e outras tantos comandos que a nossa criança dá, né? Então essa repetição de padrão que acaba... Nós sabemos quando o nosso amor tá doente. Né? E aí eu acabo deixando um relacionamento, trazendo sintomas negativos para aquele relacionamento, né? Ou trazendo algo naquele relacionamento, que é um padrão que eu aprendi que era assim. Eu tomei aquilo como uma verdade, né? Então isso que nós nos pegamos muitas vezes repetindo, né? Repetindo para poder pertencer. Ali pode, né? Porque nem tudo precisa ser assim, mas ali pode ter como se fosse um fio da meada, pra gente poder olhar para esse amor que talvez esteja adoecendo, né, Prof? Prof deve ter mais dicas aí, eu tô só aqui para esperar também. Nós estamos aqui para trocarmos ideias sobre isso, porque, na verdade, o amor sempre está presente. Sempre. O amor é a base de tudo. A questão é nós sabermos que existe esse amor, que ele é o amor que nos ajuda, que nos faz evoluir e que ele precisa estar em ordem, como tu falaste há pouco. O amor, ele se submete à ordem, quer dizer, existe algo que mais ou menos estrutura o que cabe para cada um dos lugares que nós ocupamos, para cada um dos nossos momentos de vida. Então, esta é uma ordem que ela é pré-estabelecida, não fomos nós que dizemos. Por exemplo, em relação a nossos pais, os nossos pais chegaram antes. Então,
hierarquicamente começa aqui e isso vem em direção a nós. Portanto, se nossos pais vêm de um sistema familiar, que esse sistema familiar ele é mais ou menos ordenado, eles vão passar adiante aquilo que eles viveram dentro desse sistema. Só que o nosso sistema familiar, ao menos onde nós vivemos, não importa se Nova Petrópolis, Nova Prata ou Veranópolis, afinal aqui, nessa nossa cultura, nós estamos então submetidos à cultura judaico-cristã. Então as nossas famílias, elas são estruturadas dentro de um modelo cultural que tem como ordem, como premissa, que nós temos que dar a vida pelos que nós amamos. Que o amor não tem limites. Isso são premissas que estão embutidas na nossa cultura pelo modelo que nós temos, da cultura que as nossas famílias fazem parte. Portanto, se eu tenho que dar a vida pelo outro, que é um modelo cristão, como é que eu não saio do meu lugar para resolver o problema que é do teu lugar? Então, a minha família me ensina isso. Ela me mostra isso. Automaticamente, dentro de mim, qual é o modelo de amor que corresponde à família que eu nasci, aonde eu estou. É um amor que ele não tem limites, que ele extrapola o limite. Se eu extrapolo o limite, por exemplo, eu não vou fazer isso aqui, mas se eu quero cuidar do que acontece na tua vida, na tua cadeira, eu tenho que sair da minha cadeira. E se eu saio da minha cadeira, o que eu estou fazendo com o que é meu, da minha responsabilidade? Então eu fico com tudo que é daqui e mais com o que é teu. O que eu faço comigo mesmo? Este é o amor que adoece, que nós estamos falando. Tudo aquilo que me sobrecarrega. Porque eu abro mão, mas eu carrego comigo tudo que é do meu lugar. Sim. E me envolvo com o lá. E no modelo que nossas famílias estão inseridas, isso é colocado como algo bonito. Algo que te torna bom, apreciado, querido. Então, o que tu colocas para ti? Porque todos nós temos necessidade de sermos amados, de sermos apreciados, de sermos queridos. Então, o que eu coloco como uma regra da minha vida? Eu vou fazer tudo aquilo que eu posso fazer para ser amado, querido, porque é uma necessidade básica. Em contrapartida, eu coloco para mim mais do que eu posso dar conta. E então eu posso não adoecer fisicamente, mas eu posso estar descontente, eu posso estar mal-humorada, eu posso estar chateada. Que esse é o amor que adoece, que diz, o que é que está fora de ordem? O que realmente cabe a ti? E resmungando porque tá cansado. Sim, tá pesada a vida, né? Exatamente. É a forma de como esvaziar um pouco esse excesso. Então, não é uma coisa tão simples assim, nós vivermos o amor que cura, o amor saudável. Não é porque simples. Nós estamos imbuídos de uma cultura que ela está impregnada dentro de nós. Que nós não temos que ter limites no quanto nós amamos. Isto não é verdade. Então, vamos colocar um exemplo aqui que foi até uma discussão na minha casa. Certa vez, estávamos lá e conversando sobre os filhos. Eu vejo, de alguma forma, com que a gente tem os nossos filhos para o mundo. Né? Eu digo, eles precisam aproveitar as possibilidades que existem nesse mundo. E se eles quiserem aproveitar uma possibilidade que tenha fora do meu país, eles têm que mais aqui ir, porque existem diversas. Aí o meu irmão chega e diz, não, Laura, só que me faltava tu querer colocar filhos no mundo e quem é que vai te cuidar depois, quando tu for mais velho, né? E aí eu disse, não, é que cada um vai ter a sua vida, a meu ver. E ele, então assim,
eu entendo a colocação dele sobre o amor e sobre... Mas a gente acaba colocando ou esperando que as outras pessoas... por esse amor que a gente diz assim, não, eu jamais vou deixar os meus pais sem o olhar para eles. Mas eu acabo também, nesse tipo de visão de família, querendo colocar, não, ele precisa estar aí, eu preciso... Então a gente começa a modificar todo mundo, os padrões de todo mundo pelo fato que seria o correto. Não, eu sou filho, então eu não... Mas eu sou pai e eu tenho responsabilidade sobre o filho. O filho tem responsabilidade sobre o pai? Será que sim? Será que não? E aí eu te digo que não é por mal, mas é por um amor que a gente diz assim, não, mas como a gente pode pôr uma família sem essa maneira? Como é que o filho pode ir embora e deixar os pais em casa? Cadê o amor? Entende? Eu acho que a gente é criado muito dessa forma. Então a gente repete os padrões por isso. Mas daí, né? Laura, tem uma frase que, se a gente quiser se orientar por um grande livro, que é a Bíblia, que ela diz assim, deixarás teu pai e tua mãe para. Não significa só para casar. Quando se é criança, adolescente, jovem, o nosso lugar é aqui. Sim. Porque aqui nós vamos ter a segurança para ir depois para outro lugar do mundo, para qualquer um outro lugar. Mas eu preciso primeiro aqui. Então essa base, a família é a base. Sim. Então, se nesse lugar eu tenho segurança, eu recebo as minhas necessidades básicas, então eu tenho um preparo para avançar depois. Só que há uma a família, ela está aqui para perpetuar a espécie. Esse é o objetivo. Primeiro, perpetuar a espécie e depois fazer aquilo que a natureza faz, os animais fazem. Quando o bichinho cresceu, a mamãe começa a empurrar o passarinho fora do ninho. A cachorrinha corre para não dar mamar para o filhote. Isso eu vi na minha casa. Já foi suficiente até ali, né? Então agora é contigo. Claro. Então a família, ela dá essa primeira base e depois então ela coloca no mundo para que a pessoa possa fazer o algo mais que ela veio aqui fazer. Porque nós somos a continuidade da espécie, a evolução e o progresso. Se eu ficar sempre aqui, somente aqui, com esta cultura, é legal, é bom. Se te satisfizer, está bem. Mas a Maria Justina não aguentava isso. E porque existem pessoas que precisam levar para o algo mais, para a evolução e para o progresso. Então, essas pessoas, elas vão começar um caminho além, que é o nosso próprio destino. Nós estamos aqui para que a vida permaneça, para que a continuação da espécie exista, mas nós não temos como impedir a evolução e o progresso. E então, existem pessoas que estão chamadas para fazer esse movimento. Então, talvez um filho fique feliz ficando próximo, o outro longe. O que para mim, dentro desse exemplo que tu trouxeste, para mim, o que é fundamental? Nós pais temos compromisso de apoiar os jovens, porque eles são a continuidade da vida. Eu, por exemplo, tenho uma nada de muito a fazer aqui pela minha idade, por todo o caminho que eu já fiz. Quem é que tem a fazer? As nossas filhas, e elas já têm filhos. Então, basicamente, o olhar é para as netas, porque elas são a garantia da continuidade da espécie. Então, a elas cabe reconhecer aquilo que ainda nós avós, talvez venhamos a precisar, ou as filhas vejam que nós venhamos a precisar, se nós precisarmos. Se nós precisarmos. Mas então, reconhecer, claro, o olhar, o afeto, saber que houve, sim, que muito foi dado. Mas não que isso vire uma prisão. Uma cobrança. Uma prisão, uma cobrança. Agora, como a vida ela é uma troca do dar e do receber, porque uma das premissas da constelação, uma delas é a gente honrar a hierarquia, a ordem. A outra é saber que tudo pertence. Todos nós pertencemos, tudo faz parte. E a outra é o equilíbrio da troca. Porque a vida ela só é uma troca.
né? Então, nesse equilíbrio da troca, se nós mais velhos damos, então, qual Eles é o vão receber. retorno? Eu posso devolver dentro daquilo que há necessidade daqui. Porque às vezes aqui não tem necessidade. Então eu reconheço esse amor, essa doação, essa dedicação. Talvez fazendo uma visita, talvez vendo se há uma necessidade. E se houver uma necessidade, por que não? Sim. Mas não significa isso que o filho esteja perto. Fisicamente. Sim, é que tem muito, claro, e aí eu começo a pensar na nossa região mais, quando eu comento, claro. porque é aquela coisa, os netos longe dos avós. Sim. Né, que ai, parece que machuca, e eu digo, poxa, que triste, né, um vô, uma avó, porque esperam muito pelos netos, né, e ver a cada tanto tempo. Então, claro, tem toda essa situação que a gente coloca, tanto ele quando colocava tudo isso, ele diz, não, tu não vai privar os avós de ficarem próximos aos netos, e eu dizia, não, mas se os netos querem sair, né, então ficou aquela coisa. Mas o dar e o receber eu achei linda a colocação, muito bem. E ver que, sim, cada um tem o seu lugar e daqui um pouco dentro das possibilidades, das trocas, e sim, há como se colocar de uma forma leve em cada lugar, como filho, como pai, como neto, Claro, como, né? claro. Então sim, tu vê, Fer, eu fiz uma colocação e eu não esperava ouvir isso, eu achei tão bonito, sabe? Porque quando a gente então sai do nosso lugar, que é essa a questão principal da constelação, é colocarmos no nosso lugar e vermos quais são as nossas possibilidades, o que sim, o que não, o que dizer que não, né? É porque quando a gente consegue sair de um lugar que é desafiador para nossa espécie, que é generalizar, né? A gente fala, que todo mundo gosta, e aí eu pergunto sempre para os alunos, né? Olha que todo mundo é muita gente. Né? Generalização. E nós Fer, com essas fizemos perguntas, todo mundo é muita gente, um pouquinho Tudo é muita sobre... coisa, né? E um pouquinho é muito pouco, então assim vai, né, Fer? Desculpa. Então, não, mas é bem isso, é importante essa tua colocação, porque daqui a pouco o destino, e aí o que a Prof. Maria Justina trouxe sobre a expiação, né? O quanto nós queremos salvar os nossos, dar nossa vida pelo outro. E olha como é comum dentro de várias pessoas falar assim, tô vendo tal pessoa sofreu, minha mamãe tá passando por isso, trocaria de lugar com ela. Por que não é comigo? Né? Então é esse amor que faz com que a gente, outro pilar da constelação, é aprender a honrar os destinos. Eu acho que cabe falar agora. Talvez um irmão, para ele seja totalmente leve, viver o seu destino próximo aos pais. Levar o pai morar na sua casa, né? E para aquele irmão aquilo seja a verdade do coração. Né? Aquilo é a leveza, aquele é o destino daquela pessoa. Enquanto para outro filho, o irmão ou a irmã, é ir morar em outro lugar, é ir buscar, né? Buscar explicações, né, para a experiência humana, tentar entender essa vida terrena tão desafiadora para a gente, né? Então, dentro da filosofia da constelação, uma das ordens da ajuda, né, é a gente poder respeitar os destinos. Quando para nós é difícil entender o destino de uma pessoa que a gente ama, né, seja um destino financeiro, seja um não êxito na sua profissão, seja uma doença, o que for. Quando para nós não é possível, que daí é o nosso amor que adoece, olhar e dizer assim, a Prof. Maria Justina é digna do destino dela, né? É a experiência dela. A experiência da Fer é a experiência da Fer. Fernanda tem esta experiência. Que, na linha dos monges tibetanos na Índia, né? Claro que as leis governamentais dele, a forma que o Estado, né, o Estado como governo faz é diferente, mas lá eles não interferem, né? Se eles veem uma pessoa agredindo a outra, né, eles não fazem uma interferência naquela atitude.
Eles pensam, aquele que bateu tem o karma de bater. Eles são de outra cultura. É outra pessoal, e lembra, sem dizer Outra que isso é cultura. certo ou errado. Nós Outra estamos cultura com suas próprias observando, normas. né? Nós estamos observando. Por quê? Nossa espécie é única. Nós estamos unidos. Não tem hoje alguém que a gente saiba que está morando numa caverna, ainda com a coluna baixa e sem o dedo opositor. Né? Nós estamos de coluna ereta, morando em casas com o dedo opositor. Né? Então, lembra que cada membro de um grupo representa o inconsciente daquele grupo. Então, se lá na Índia eles vão olhar, né? E aquela pessoa vai ter a experiência de agredir e a outra de apanhar. Quem visualiza a cena vai meditar e se concentrar no porquê visualizou a cena, porque aquele é o seu karma. Um é de bater, um é de apanhar e o outro é de ver a cena. É uma outra geografia, é uma outra política, é um outro lugar do nosso planeta, mas que vale a pena a gente olhar, né? Sem julgamentos, mas apenas para que a gente possa perceber que existem formas diferentes de olhar para as coisas. Lá eles vão ter outras questões, né? E então esse movimento para nós, enquanto espécie, de olhar para o outro e vê-lo, olha só, para mim isso também, prof, dá aquela beliscadinha lá, e vê-lo digno da sua experiência. É um desafio. Porque a gente quer mudar, a gente quer ajudar. Ai, mas e se eu fizer uma doação? Ai, mas e se eu for lá e falar alguma coisa? Ai, mas se... Nós fizemos isso. Nós somos seres gregários. E nós sabemos que quando um melhora, o outro melhora. Quando um adoece, todos adoecem. Né? Então, o nosso inconsciente também tem essa informação. E muitas vezes, por esse amor, que é o amor incondicional, que é o amor sem limites, a nossa mente entra numa fantasia de achar que vai salvar o vizinho. O que não quer dizer que a gente não possa ajudá-lo. Entretanto, o salvá-lo, né, que ele vai ser sem limites, vai ser sem uma mente onde eu possa dizer, olha, quais são as possibilidades reais dentro desse contexto, né? Então, esse entendimento para mim é bem desafiador, para que a gente possa, enquanto espécie, entender que cada um vai ter uma dinâmica, que é algo que é extremamente leve para um, talvez seja impossível para o outro, né? Não sei, prof, se... Sim, no caso de uma família com mais filhos, é como se fossem os dedos da mão. Cada dedo da mão tem uma função. Uma função. E cada filho dentro de uma família também tem uma função para que a mão toda possa trabalhar. Então, o que este dedo faz, se por acaso eu perder esse dedo, os outros terão que compensar para que essa mão possa funcionar. Então, cada um de nós temos uma função aqui, dentro da família e dentro do mundo. Então, se eu sei o que me cabe para que isso funcione, para que funcione bem para o de antes e o de depois, todos terão seu lugar. E ninguém invade o lugar de ninguém. Então, tendo isso como exemplo, eu vou me lembrar, pode ser que um filho funcione de um jeito, o outro funcione de outro jeito, o outro de outro jeito. E que não significa que todos têm que pensar igual, fazer igual, para que uma família esteja fazendo a sua função. E tem uma situação, e não significa menos amor, mais amor. Exatamente. Mais valor ou menos valor, né? Isso, porque isso a gente vê muito. Não, como é que são irmãos e nasceram tão diferentes? Isso. Ah, vai ver que um foi mais deixado de lado, o outro foi, né? Então, e a gente diz, ou por vezes, mas foram criados pelos mesmos pais, como é que pode, né, serem tão diferentes? Então, E são os mesmos pais. sim. Só que esses pais tiveram dois pais. Então, o homem teve dois, pai e uma mãe, e a mulher teve um pai e uma mãe. Portanto, aqui, este homem, ele sofre a influência desses dois, Certo. mas esses dois tiveram, também seus dois, que já são 4, Sim. tiveram outros que são 8, e aqui também. Sim. Então, eu sou o resultado não desses dois. Eu sou o resultado dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tetravós, e eu não sei
qual deles, na história deles, é que foi passado dentro desse sistema através do meu pai e da minha mãe para mim. Então eu posso estar aqui como filho, lembrando ou tendo emoções, sentimentos, reações que não tem exatamente a ver com meu pai e com a minha mãe, mas tem a ver com aqueles que passaram a vida adiante para ela que chegasse até mim. Isso que nós dizemos que é sistêmico. Sim. Então, dentro de nós carregamos aquilo que é hereditário, consanguíneo, e aquilo que também é das emoções que não foram vividas ou que foram vividas. Então, eu posso simplesmente, dentro da minha história familiar, nós somos 12 filhos. Desses 12 filhos, 10 vivos. Desses 10 vivos, só 2 que são loiros, sendo eu uma. Porque meu pai e minha mãe não eram loiros. Então, quem eu sou dentro dessa família, dessa história? Eu sou alguém que deu vida, que passou a vida, que tinha as mesmas características físicas que eu. Talvez emocionais. Talvez. Mas, através de mim, esta pessoa está aqui presente. Ela sempre vai estar. Então, nós somos a continuidade, não só do pai e da mãe, mas de todos aqueles que existiram antes e que, de alguma forma, ainda eles atuam aqui. Então, isso também pode dar a diferença entre irmãos. Sim. Porque cada um pode estar trazendo lembranças, características, repetindo, às vezes, coisas que eram dos nossos ancestrais e que elas estão dentro de nós e que, de alguma forma, elas ainda precisam serem vistas. Porque aquilo que não precisa mais, não aparece mais. Se libera. E às vezes, enfim, Se libera, né, prof? isso que libera, ou que então vai fechar um ciclo de algo que estava em aberto. Por exemplo, uma morte precoce de um avô, e que esse luto não foi completo. Então, de repente, um dos filhos, ele começa a mostrar traços de depressão. E esta família não tem isso. Mas aquele avô que morreu cedo, que o luto da família não foi concluído, que ainda estão rememorando talvez aquela morte, façam todo aquele entorno, ele precisa ser curado, porque aquela emoção está presa lá. Então, este filho está com depressão, não é porque aqui lhe faltou algo, mas é porque ele está trazendo a memória daquele luto que não foi completo. Então, através dessa reação deste filho, nós podemos olhar o que é que ainda precisa ser visto, que esta pessoa está mostrando essa situação. E pode ser que o outro seja alegre, que ele não tenha nada a ver com isso, porque ele está conectado com memórias e com lembranças de uma outra situação familiar que estava tudo tranquilo, tudo bem. E tudo por amor. E porque tudo o por luto amor. mal curado é por causa do amor. Exatamente. E os momentos felizes é por amor, então. Isso, eu, por exemplo, quando aconteceu a situação que eu falei lá no começo, que eu entrei em depressão, que foi o meu primeiro momento na minha primeira formação de constelação com o pessoal da Alemanha, o que eu identifiquei? A minha depressão, ela apareceu em torno dos meus 50 anos. Aparentemente não tinha razões para isso. Só que ninguém lembrava que a minha avó paterna, ela morreu aos 49 anos de depressão. Ninguém sabia. E através, então, da constelação, que é uma representação das situações de vida, o professor fez uma pergunta: houve alguém que morreu cedo na sua história, alguma coisa trágica? Essa foi a pergunta que o professor Schneider me fez. Olha, eu digo, o que eu sei? Que uma das minhas avós, sim. Então se coloca uma representação e ficou evidente que todo o meu amor estava voltado para olhar para essa avó que havia morrido precocemente. E que a família ficou toda ela com... Meu pai ficou com uma situação dificílima. E então eu estava revivendo o mesmo sofrimento que a minha avó. Por amor àquilo que não tinha sido curado. Essa dor que não tinha sido curada. Esse luto que não tinha sido completo. Então, à medida que
Eu fui trabalhando isso e vendo que o meu amor ele estava mais voltado para minha avó do que para minha vida, para as filhas, para o marido. Isso aqui foi mudando. E então eu voltei a encontrar a energia de vida, porque eu honrei o destino da minha avó de ter morrido cedo. O sofrimento dessa família por essa perda dolorosa. E então é como se eu tive uma liberação, uma autorização para voltar e viver a minha própria vida. E às vezes o nosso insucesso financeiro, muitas vezes não é que a pessoa é preguiçosa. É que o amor dela, ele está voltado lá para o passado, para situações difíceis que aconteceram, de alguém que perdeu bens, de alguém que sofreu, que morreu cedo, e com isso a família ficou passando dificuldades. Então essa pessoa também, ela anda em roda, ela não consegue evoluir, não consegue crescer, porque o amor que ela está vivendo é um amor que adoece a ela, que atrapalha a vida dela e não ajuda. Então esse amor que adoece, ele pode estar presente em todas as situações da nossa vida. Nos relacionamentos amorosos, que talvez lá atrás aconteceu um relacionamento muito doloroso e que a pessoa não pôde se separar, então eu fico aqui num relacionamento horrível, doentio, mas eu não consigo me separar porque eu sou igual a eles, eu sou fiel a eles, eu os amo, e então eu repito a mesma coisa e assim eu estrago a minha própria vida. Então a constelação, ela não é a solução para todos os problemas que nós temos, mas ela traz uma grande compreensão de para onde o teu amor olha, para onde o amor dessa situação que tu estás vivendo olha. Vê se ele olha mesmo para a tua vida, para o teu futuro, para os que tu tem. Por exemplo, os filhos, as minhas filhas dependiam de muitas coisas naquele momento. E se eu continuasse em depressão, como ficaria a assistência a elas? Eu estava trazendo um amor que estava curando elas ou adoecendo também? Que amor eu estava dando? Porque o meu amor da criança, Maria Justina, estava querendo cuidar da vovó. Então é muito doido isso que acontece em nós. E as constelações, nesse sentido, até hoje, é a melhor abordagem que eu conheci. Ela não é a solução para tudo, mas ela te mostra caminhos de possibilidades para... Tá certo. E é para todas as pessoas? Não. Nem todas as pessoas conseguem ver. Porque às vezes também nós não estamos nem prontos, nem maduros e nem disponíveis para abrir mão do amor que adoece. Porque o amor que adoece, muitas vezes, ele é confortável. E agora, para voltar para esse assunto, e toda vez que a gente fala em constelação, e aqui a prof. Maria Justina comentou sobre olhar cada situação da vida, por que aquilo se apresentou para mim, isso tudo faz parte de um pensamento sistêmico, é isso, né, meninas, que se fala desta forma? Ok. Mas o legal de quem resolve, se sente chamado para fazer uma constelação. Fer, como a gente pode explicar para as pessoas de uma maneira muito simples que elas podem olhar para isso como algo que ela pode se colocar, e ela pode se abrir para isso de uma maneira segura, inclusive. Isso é muito importante, né? Aqui na Terra, né, a forma com que nós funcionamos para que a gente possa se entregar realmente a uma experiência, seja ela qual for, a gente precisa estar seguro para isso, né? Um ambiente seguro, uma pessoa que eu sinta segurança. Pensa lá, vou pensar agora no dentista, né? É desafiador pra gente abrir a boca pra alguém, né? E aí tu tá ali na cadeira, então a gente precisa confiar naquela pessoa, né? A gente sabe que o trabalho que ela vai realizar vai ser o melhor possível dentro das condições que ela tem, que ela está habilitada àquilo. Então isso é assim aqui, né? Eu vou comprar uma mesa, né? Eu quero que uma mesa fique firme aqui, que suporte a caneca, o vaso que eu vou colocar. Então isso acho que é uma grande, é como se nós precisássemos disso para qualquer situação, né? Para que a gente possa se entregar a um processo. Ainda mais quando ele for um processo terapêutico, ainda mais quando a gente vai lidar com aquilo que é mais delicado e sensível dentro de nós, né? Que são nossas dores. Sejam elas físicas, né? Como eu trouxe o exemplo do dentista,
ou seja, nossas dores emocionais, nossas fidelidades invisíveis com o nosso sistema. Então, sentir esse chamado, né? Eu estou sentindo que é algo que pode me ajudar. Que às vezes é um pastor, que às vezes a gente vai procurar um psiquiatra, né? Então, quando a gente sente isso, já uma energia, uma inteligência dentro de nós diz, olha, quem sabe por ali seja um caminho que eu vou trilhar, que vai me deixar a vida mais leve, que vai poder me ajudar em algo. Tá? Então, essa é a primeira coisa, encontrar, seja uma terapia ou um terapeuta. Que às vezes a gente sente chamado pela terapia que está sendo oferecida e às vezes a gente sente chamado por conexão ao terapeuta. Gostei dessa pessoa, o que será que ela faz? Né? Isso também acontece. Então, essa é a primeira coisa, né? Eu perceber dentro de mim. Porque se nós já vamos a algum lugar criando uma barreira interna, experimenta, e tem vários testes, né, de pessoas que não acreditam no remédio e tomam remédio, e aí o que acontece? Não melhora. Funciona. Não funciona. Né? Assim como nós temos pesquisas que o efeito placebo cura. Então eu, Fernanda, e aí estou falando por mim, na minha percepção, né? Esse para mim é um grande fator. Aonde eu me sinto aberta, onde eu vou ouvir de coração aberto, eu vou olhar com bons olhos e ali eu vou me permitir, eu vou estar segura. Acho que essa é a palavra, né? A gente entender essa nossa ciência, né? Como que a gente funciona na segurança. Porque senão eu vou passar mal na cadeira do dentista. Vai fazer anestesia, eu vou ter um negócio. Porque ali pode ter um trauma, ali pode ter algo muito grande. Então, acho que essa é a primeira questão, de nós nos sentirmos seguros, né? E não é só na terapia, no terapeuta, no lugar onde vai acontecer a constelação. São vários fatores. E o nosso corpo, ele está sinalizando sempre. Ele sinaliza. Quanto mais comunicação eu tenho com essa máquina humana, né? Nosso corpo, ele tranca, nosso coração bate mais forte, a hora a gente percebe que o ar não entra. Nosso corpo, ele tá sinalizando. Então, essa comunicação, para mim, é muito importante. Tá certo. Prof. Maria Justina, para a gente poder também ilustrar para as pessoas o que acontece numa sessão de constelação. O que elas podem esperar ou talvez a gente nem desesperar, porque eu gosto quando é surpresa, quando as coisas acontecem sem que a gente espere, né? Porque às vezes, tu espera, tu imagina que vai ser assim, imagina. Mas o que realmente acontece numa sessão que é importante que as pessoas tenham consciência ou mesmo para que elas possam, talvez, para quem se sentiu chamado a fazer uma constelação, mas para que ela possa saber de que forma se apresenta uma constelação para alguém? Muito bem. Então, você está me fazendo uma pergunta tanto difícil. Desafiadora. Desafiadora, muito desafiadora. Assim, primeiro, o que é essa abordagem? A abordagem das constelações é uma representação do nosso inconsciente familiar. Quer dizer, de um conjunto de situações que fizeram parte desta história, deste grupo, desta família. E que esta família está inserida numa cultura. Então, a constelação, ela vai fazer representações. Alguém, por exemplo, este copo, ele poderá representar uma pessoa da minha história familiar e, para isso, ele precisa ocupar um lugar físico. Dependendo do lugar físico aonde eu escolho colocar esse copo, ele vai trazer informações, sensações, sentimentos, lembranças que fazem parte desse inconsciente familiar, dessa história. Eu só vou lembrar as pessoas que nos acompanham que por vezes a Fer trouxe os bonequinhos, os bonequinhos na água, tantos de... Então, a constelação, ela pode ser feita com pessoas, no ao vivo, e também com objetos. Porque aí com objetos, que aí é a situação como se fosse, por exemplo, o copo aqui posso representado. Posso usar um copo, posso usar um boneco, posso usar uma flor, um objeto. Certo. E este objeto, ele vai usar um espaço físico. Desse espaço físico, ele vai absorver
pensamentos, sentimentos, emoções, seja a informação que estiver contida ali. Nesse campo. E por isso que responder para você como vai ser, não se sabe. Porque depende de cada Claro, questão colocada. Cada lugar que é colocado e aquilo que é possível acessar. Certo. Porque às vezes não libera nenhuma informação. E não é eu, constelador, que abro ou não abro. Ele é um movimento que é além de nós. Ele faz parte de um campo de informações. E então, às vezes, pode vir uma informação que ela é grande, que ela é forte, que ela é poderosa. E pode ser que outra não, seja sutil. Então, nós nunca sabemos o que vai se mostrar numa constelação. E na realidade é tudo coisas que estão no nosso inconsciente, que eu lembro da Fer sempre trazendo o iceberg, né? Que o que é a ponta do iceberg é o que a gente enxerga. Para baixo é o que realmente a gente já tem. Isso, que é o que vai ser acessado, que eu digo informações. De que forma? Da forma, às vezes, através de sensações corporais. No meu corpo, eu sinto um aperto, as minhas pernas não querem parar, eu não consigo ficar nesse lugar. Então, eu vou ter movimentos, sensações, pensamentos, sentimentos. E, através disso, nós, profissionais, temos, então, fazemos uma leitura do que isso está trazendo. E se confirma com o cliente. Isso pode ter algo a ver para você? Como o teu corpo fica quando isso se mostra? Ao menos é assim que eu trabalho. Tá eu não certo. sou a dona, eu não sei tudo. Para você tem sentido isso que está se mostrando? Sim. Você conhece algo da sua história que possa ter a ver com isso? Como aconteceu comigo? Depressão aos 50 anos. Aconteceu algum fato na sua história familiar que... Sim, minha avó morreu aos 49, com depressão. Opa! Então, um fato sinaliza algo. Então, eu vou verificar qual é o efeito disso aqui. Então, o constelador nunca sabe o que vai se mostrar. Se faz uma pesquisa, um trabalho de detetive. Então é aí que tá, né, a charada, porque nós sozinhos, tendo uma filosofia de talvez prestar atenção em tudo que acontece com a gente no dia a dia para ver o que se apresenta, só que a parte boa de estarmos realmente numa constelação guiada por alguém é porque a gente essa pessoa foi trabalhada para nos orientar a talvez vasculhar. Laura, vasculhar. É isso aí. E sabe vasculhar. que exemplo eu gosto de dar para os alunos? Por exemplo, quando uma pessoa está de fora, ela não vê de outro jeito. Então é como se a constelação nos convidasse a olhar de fora algo que está acontecendo. Só que como eu tô dentro da situação, né? Então agora o pessoal que está em casa, né? Nós aqui vamos imaginar diferente. Nesse ambiente que tu tá aí na tua casa, né? Seja o teu quarto, a tua sala, no trabalho. Imagine, aí onde tu tá, que visão tu tem desse lugar. Então aqui onde eu tô, eu vejo uma câmera, vejo algumas luzes, né? Então tenta nesse lugar que tu tá aí na tua casa, perceber o que tu enxerga, né? E aí, se tu precisar girar um pouco mais a cabeça, tu gira, olhar mais pra cima, mais pra baixo. O que tu percebe, o que tu vê. Imagina agora que tem essa parede, uma das paredes, né? Eu vou imaginar essa aqui atrás de mim, que ela é de vidro. E ao invés de eu estar sentada aqui nessa poltrona, eu vou ver esta sala dali. Eu vou ampliar o meu olhar sobre isso. Eu vou ver coisas, por exemplo, aqui atrás de mim, né, tem uma plantinha. Quando eu tô olhando aqui para vocês, eu sei que tem uma planta aqui, mas eu não estou vendo. Se eu sair desta sala, né, então eu estou aqui fantasiando, que há uma parede de vidro, eu vou olhar essa sala ali de fora. Eu vou dizer, nossa, atrás de mim tinha uma planta o tempo inteiro, eu nem vi. Né? E aí nós vamos nos tornando conscientes daquilo que não está sendo visto. Né? O que cabe a um constelador ou um facilitador, né? Poder facilitar o meu processo. Né? Como é para você agora ver que atrás de você tinha uma planta o tempo todo? E que você não tinha visto até então. Aí você não tinha se dado conta, mas aquilo está ali.
Está ali. Então, o trabalho do constelador é exatamente facilitar ver o que não foi visto e que tem uma influência sobre aquele momento da vida, sobre esse momento. Que se eu ordeno ou passa a ter sentido para mim nesse momento, então isso ele me traz sustentação para um novo momento da minha vida. Senão aquilo fica lá aguardando que seja visto. Porque a planta continua lá no exemplo que a Fernanda deu. Então ele está lá. E se aquilo atua diretamente sobre ela, como se eu olho aqui, nesse cenário, aquela planta está voltada diretamente para a Fernanda. Então, a energia daquela planta está onde? Está na Fernanda. Se aquilo nunca será visto, ela continua direcionada para a Fernanda. Então, agora, se a Fernanda se vira e enxerga aquilo, só o fato dela fazer esse movimento, Algo já vai mudar, né? Algo já muda. E então, aquilo pode ser visto, que não foi visto até então. E que ele está dizendo, eu preciso ser visto. Porque eu estou aí. Eu quero te liberar, porque aquilo que vem de trás, ele quer nos impulsionar para frente. Agora, se ele fica lá parado, ele não faz o trabalho dele. Então, eu vejo assim que é um trabalho delicado. Porque às vezes nós queremos ajudar. E nós não temos tanto preparo assim para poder realmente ajudar essa pessoa a olhar o que está no seu entorno. E às vezes nós queremos avançar muito rápido nisso. E também a pessoa não tem a condição de fazê-lo. E isso, então, às vezes não ajuda. Então, o preparo do constelador, por isso que quem se dispõe a fazer uma constelação, pesquise um pouquinho sobre um pouco a caminhada de vida dessa pessoa. Porque se essa pessoa, por exemplo, ela não se conhece quase nada ou nunca se trabalhou, o que ela tem a oferecer para você? Sim. Então é isso que você quer para você? Se arriscar? Ou você pode ser um pouco zeloso com você e fazer uma boa escolha, como quem já tem uma caminhada, quem se dedica, quem tem mais ou menos uma coerência de vida. Sim. Porque nós só podemos dar para os outros aquilo que nós temos. Então, às vezes, na minha ânsia de ajudar, eu acabo, às vezes, querendo que essa pessoa faça muito e para ela é demais. Então, eu também tenho que ter sensibilidade para ajudar essa pessoa a fazer o seu caminho de exploração. Tá certo, tá Certo? certo. Então, mas ele é sempre uma representação de algo que está precisando ser visto e que no momento ainda não foi possível. E aí? E essa pergunta, Laura, só para finalizar, esse campo, né? Nós pensamos, vou lá fazer uma constelação, né? Porque lá vai aparecer. Sim, vai. Mas pense que em todos os lugares, né? O nosso entorno, a nossa casa, o nosso carro, né? Eu gosto de falar aquilo que a gente carrega muitas vezes que já não é mais necessário, ou que já foi suficiente num tempo e agora não é mais. Né? Se a gente para olhar, a nossa casa é um campo de informação gigante do que a gente carrega que não precisa. Nossos utensílios, nossas roupas, a nossa bolsa, né? O carro. Isso tudo tem informação. Então, o que essa xícara representa? Né? O Feng Shui vai trabalhar isso, né? Pegar para te fazer uma limpeza na tua casa. E dizer assim, eu ganhei de quem? O que ela representa para mim? Ela já pode ir, já é suficiente. Não, eu ainda acho que ela é importante, ela fica. Então, se alguém, né, que está ouvindo ou tem receio, eu vou fazer esse convite, Laura, pro pessoal de casa, né? Tenta olhar na tua casa. Quantas cadeiras tem na mesa, o que aqueles objetos na estante representam, aquela louça, o que me diz, né? E aí eu te digo, sim, isso é muito maluco? Talvez. Mas o que seria a descrição do que é sã? Né? O que seria não ser louco? O que seria normal? Né? Então, sim, há uma interação, há um campo de informação. E quando se descobriu esse campo de informação, o que se sabia, né? Até o Jung, que era o discípulo do Freud, se sabia que uma pessoa lá, né, o inconsciente coletivo, uma pessoa boceja, daqui a pouco mais pessoas bocejam, né? E aí se olhava para esse inconsciente coletivo como a espécie. Hoje, se sabe que não está só entre os seres humanos, que tudo que existe está interligado. Que essa mesa, ela tem uma representação.
né? Que se eu estiver aqui agora e eu quiser puxar a poltrona para cá, essa mesa vai ter um movimento. Sim. No movimento da minha cadeira, ela vai ter uma representação aqui, né? Então, é um convite à percepção de olhar para aquilo que não está sendo visto, mas que está ali, né? Por alguma razão está ali. Então, já vale a pena olhar, né? O que eu estou carregando, seja na bolsa, no carro, no guarda-roupa. E via de regra, essa não é da constelação, essa é do Feng Shui, que eu organizo lá na minha casa, né? Via de regra, o que bagunça a nossa casa é aquilo que a gente não usa. Porque aquilo que a gente usa tá em giro. Eu tô usando, boto lavar, depois eu seco, depois eu guardo, depois eu boto aqui, boto ali. Aquilo tá em giro. O que bagunça a nossa casa realmente são coisas que a gente não usa. E aí a nossa casa, nossa moradia, né? Nossa casa física também é o macro e o micro. Também é uma projeção da nossa casa corpo, né? Então vale a pena o convite de percepção. Pois é, e eu digo que tudo que a gente conversou agora também nessa última parte, como faz sentido quando a gente fala sobre o amor que cura, o amor que adoece. E aí a gente pensa assim, o que está sobrando na minha casa que pode estar adoecendo, porque a gente realmente... isso existem estudos e tudo mais, mas partindo daí já dizem que o teu sentimento só em ver a tua casa desorganizada já é diferente de ver ela organizada, né? Então é uma limpeza de uma forma externa que a gente fala, mas que a gente pode fazer interna também.